Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Fala Piunzeira, este é o Piumcast, o nosso podcast. Meu nome é Antônio e hoje a gente está recebendo o tocantinense, economista, político, mestre em educação tecnológica, professor, com vocês, Diego Pereira. Seja bem-vindo. Antônio, obrigado pelo convite. Estarei aqui trazendo algumas mensagens, alguma palavra, algum texto para a sua audiência, para quem está nos ouvindo, né? E estou pronto para contribuir da melhor forma para o seu programa, o seu podcast. Bom, obrigadão. Agora a gente tem os nossos anunciantes. Júnior Daeda, o filho de Pium. Remis Celulares, assistência especializada. Vice-prefeito Domingos Babilônia. Vereador Ricardo Braga. Eu queria que você contasse pra nós, pra gente, né, um pouco da sua história. Antônio, eu sou filho de Cristalândia, certo? Minha família, da parte da minha mãe, é aqui de Pium, né? A pessoa mais conhecida e pioneira aqui da cidade é a nossa Maria Joaquina, né? Ela é minha avó, a Maria Joaquina, então eu tenho muito orgulho de dizer que a Maria Joaquina é minha avó, pioneira de Pium, constituiu família aqui, né? Eu quero mandar um abraço para os meus tios, né? A tia Rosilene, a professora Luísa Verônica, o Pedro Neto, a Espírito Santo, né? Que moram aqui na cidade de Pium. E mandar um abraço também para os meus tios que não moram aqui, mas vão assistir também o podcast, né? Que é a Elisângela, que mora em Brasília, o Fileto, que mora em São Paulo, a minha mãe, a Rosimeire, que mora em Paraíso. Então assim, Antônio, eu tenho orgulho de dizer que minha família é de Pium. Eu nasci em Cristalândia porque na época não tinha maternidade aqui na cidade, então muitos nasceram em Cristalândia, acredito, pelo mesmo motivo, né? Então, mas assim, Cristalândia e Pium são cidades irmãs, né? Então, essa região é a região do qual eu tenho orgulho de dizer que faz parte, tanto Pium quanto Cristalândia. Eu tenho 36 anos como morador da cidade de Paraíso, Tocantins, né? Então eu moro em Paraíso, Tocantins. Paraíso me ofertou possibilidades, né, acadêmicas, educacionais. Estudei lá no Colégio São Geraldo, né, que é uma escola bastante católica, né, na sua formação, Colégio São Geraldo. Terminei lá o ensino médio no ano de 2002 e em 2003 eu ingressei na UFT, que é a Universidade Federal do Tocantins. Né? Então, desde a minha adolescência eu tive muita facilidade com exatas, né? Matemática, química, física. E essa facilidade com o cálculo numérico me fez decidir e buscar o curso de Ciências Econômicas, né? Então, que é o curso de Economia, lá, que foi ofertado na cidade de Palmas, né? Na Universidade Federal do Tocantins. Já a política e o serviço público, como foi que entrou assim na sua vida? Lá na universidade eu tive acesso, o curso de Ciências Econômicas, né, o curso de economista, ele me deu uma base muito grande, teórica, né, uma base muito científica, muito grande, de como funciona a economia de mercado, como funcionam os governos, né, locais, estaduais, federais. Isso me despertou uma curiosidade, né? E na universidade nós temos essa recepção de informações e conhecimentos de forma teórica. E eu queria partir para a prática, né? Então, a política ela me promoveu essa possibilidade de aplicar conhecimentos na prática, né? Eu fui candidato a vereador em Paraíso em 2016, candidato a prefeito de Paraíso em 2020 e agora em 2022 fui candidato a deputado federal. Nas 3 eleições eu não tive êxito, né? Não fui vencedor, não tive o mandato, né? Só que foi uma experiência muito enriquecedora
da qual eu pude aplicar os conhecimentos, como te disse anteriormente, adquiridos na universidade, né? Então, e a palavra política, Antônio, ela vem lá da Grécia Antiga, nos tempos de Platão, Aristóteles, né? Dos sofistas que usavam a praça lá para fazer discursos. Mas a palavra política é qualquer indivíduo, qualquer pessoa que esteja preocupado com a cidade, com a polis, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela viu uma lâmpada no poste, que a lâmpada não está acendendo, e ela vai e faz uma denúncia, uma reclamação, uma solicitação para que aquele serviço público seja regularizado, ele já está ali fazendo a aplicação da sua cidadania, né? Então, a palavra política, ela é, assim, no conceito etimológico da palavra, são pessoas preocupadas com a polis, com a cidade onde se vive, né? Ao longo dos anos, esse termo foi usado só para quem tem mandato político. Não. Então, a palavra política é todas as pessoas que estão preocupadas com a sociedade, estão preocupadas com a cidade onde se vive, com o estado onde se vive, com o país onde se vive. Então, a política, ela é atribuída, ela tem uma abrangência muito maior do que apenas uma pessoa que venceu um cargo político. Um período eleitoral, Isso. né? A política é bem mais ampla. Isso. Bom, você falou aí, eu tô... Faz algumas semanas que eu tô trabalhando nessa ideia de fazer um podcast especial para falar sobre esse movimento de transformação da sociedade. Aí eu já convidei um sociólogo para participar desse podcast, aí eu tô pensando em convidar um economista e o outro um historiador. Eu acho que daria uma química, daria da gente fazer um mapeamento desse desenvolvimento da sociedade, assim, com mais, digamos, com mais técnica, né? Com profissionais igual vocês. Eu queria te convidar para participar de outro podcast, de outro episódio que a gente vai estar gravando, se possível, claro, né? Não, eu já estou convidado e já quero a presença garantida. Não, muito bom, então. Então a gente vai marcar esse encontro aí, esse episódio especial. Assim, e como foi que você começou a ser professor? Como foi que começou a ser professor em tecnologia, em mestre em educação tecnológica? Então, Antônio, eu sou formado em economia pela UFT e tenho licenciatura em matemática pela Unitins. Então eu tenho 2 graduações, né? Além de economista, licenciatura em matemática. E todo docente, professor que queira avançar níveis maiores na sua carreira profissional, ele tem que buscar um programa de pós-graduação stricto sensu, né, que a gente chama, que é o mestrado e o doutorado, né? Então hoje, professores, eu passo a mensagem para vocês que vocês se encorajam e busquem mestrados e doutorados para alavancar a carreira de vocês, né? O Brasil precisa de mais professores com mestrados e doutorados para aumentar a qualidade do ensino, certo? E nesse sentido eu tive a felicidade de fazer esse mestrado em Educação Profissional Tecnológica, lá na cidade de Palmas, lá no Instituto Federal Tocantins de Palmas, Campus Palmas. E eu tive essa oportunidade de concluir esse mestrado que enriqueceu, né, as metodologias de ensino, os processos de aprendizagem. E para quem almeja passar um conhecimento de forma clara para o aluno, o mestrado e o doutorado é uma oportunidade muito única, né, para esses profissionais. Bom, pessoal, para quem não conhece, o Diego Pereira, ele é professor aqui em um curso preparatório do Enem e cursos para concursos, né? Eu já participei de algumas aulas, eu recomendo muito, são aulas boas, principalmente práticas, assim, o aluno não fica quieto, a gente vai para exercício, é muito, digamos, é muito dinâmico, né, a sua metodologia. E assim, a gente recebeu várias indicações. Você tem que convidar o Diego Pereira para falar sobre os concursos. E assim, você dá esse curso preparatório para concurso oferecido pela prefeitura, tá, pessoal? É só procurar a prefeitura e se inscrever nesse curso. E assim, quais são os concursos previstos para esse ano?
Então, Antônio, eu quero agradecer aqui o prefeito de Pium, o Dr. Valdemir Barros, que ele que investiu, né, a implantação desse curso se deve ao prefeito Valdemir Barros. Quero agradecer também ao secretário de Juventude, o Flávio, né, que também é um entusiasta desse curso. E o curso preparatório ele serve tanto para vestibulares e Enem e tanto para concurso público, né? Então, eu quero assim, agradecer mais uma vez o Dr. Valdemir Barros. Por quê? Porque a gente precisa de mais prefeitos, mais agentes públicos, né, que incentivem os adolescentes, incentivem, a gente chama também de público, o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Lá nesse cursinho preparatório, nós não temos burocracia. A pessoa pode chegar, participar das aulas, então não tem faixa etária, não tem restrição, não tem pagamento, é tudo gratuito. Gratuito, né? Então, é uma oportunidade que a Prefeitura de Pium está dando para o povo de Pium, né, para adolescentes, jovens, adultos, de qualquer sexo, feminino, masculino. Então, é um curso inclusivo, um curso que dá oportunidade para todas as pessoas. Agora, voltando para a parte metodológica, o curso ele é voltado para provas, né? Então, nós trabalhamos lá pouca teoria e muitas questões, muita resolução de questões. Eu até menciono fortemente lá junto com meus alunos, Antônio, que a pessoa que passa no concurso e a pessoa que passa no vestibular não é a mais inteligente, é a mais treinada em resolver questões. Então, um conselho que eu dou para aqueles que estão buscando alguma aprovação nesse ano de 2023, que treine mais questões. Eu sou deficiente em matemática, então vamos treinar mais questões de matemática. Eu sou deficiente em química, vamos treinar mais questões em química. Então, eu quero contar um pouco da minha história como concurseiro, Antônio. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos de idade. E dos 17 anos, eu fixei uma meta. Eu falei assim, eu quero passar no concurso público. E depois que eu terminei o ensino médio, depois dos 17 anos, eu entrei na UFT, Universidade Federal do Tocantins, no curso de Economia. E ao mesmo tempo que eu cursava o curso de Ciências Econômicas, eu também cursava o curso de Licenciatura em Matemática da Unitins. E ao mesmo tempo estudava para concurso. E eu passei no concurso aos 22 anos de idade. Então, dos 17 aos 22 foram 4 anos ali, 4 anos estudando, né, e fazendo provas de concurso. Eu fiz, nesse período de 4 anos, eu fiz mais de 30 provas de concurso. E eu estava errando, eu estudava, me dedicava e não passava nas provas. Até que eu descobri um método. Qual é o método? Treinar mais questões. E eu quero dizer para quem está nos ouvindo que todo mundo erra no início. Até eu quando comecei a estudar, eu passei 4 anos errando até aprender o método certo. E o método certo é treinar questões. Então, a partir do momento que você treina mais questões, você está mais preparado e está mais perto de uma aprovação. Uhum. Eu lembrei de um fato aqui. Eu não conhecia aquela técnica de redação, né? Eu me considerava muito bom em redação, mas assim, eu nunca tinha tirado nota máxima nas redações. Aí no final do ano passado, eu participei de uma seleção para uma pós, se eu não me engano, pelo Sebrae. Aí tinha essa parte da redação, não tem? Aí eu usei aquelas técnicas dos parágrafos, de discutir, de voltar no assunto e tal, tudo certinho, que é ensinado no curso do professor aqui, tá? Vocês podem se inscrever e estar verificando depois dessas técnicas. E assim, pra minha surpresa, quando a minha redação foi corrigida, eu consegui tirar a nota máxima na redação, não tem? Aí eu falei, gente, eu devo isso daqui ao professor Diego Pereira que me ensinou. Porque assim, eu sou um pouco bom para escrever, né, modéstia à parte, mas eu nunca tinha tirado assim, eu não conseguia fazer aquela ligação entre os parágrafos, né, entre os assuntos, entre a introdução, a discussão e a conclusão. Então assim, brigadão, tá, desde já. E assim,
Quais são os principais erros cometidos pelos concurseiros? Então, Antônio, os principais erros cometidos pelas pessoas que estudam, né? Não vou colocar só concurseiro, até aqueles que estudam também vestibulares, né? O Enem. O maior erro é não ter disciplina e foco. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo aqui. A maioria das pessoas escova os dentes todos os dias, né? A maioria das pessoas se alimentam todo dia. A maioria das pessoas arruma o cabelo todo dia. Então, o estudo e treinar questões tem que ser todo dia. Então, eu tenho até um aluno, vou mandar um abraço aqui para o Pedro Paulo, ele trabalha até na academia aqui, eu brinco com ele, eu falo assim, que até atividade física, né, eu quero emagrecer, eu quero tonificar o bíceps, eu quero aumentar o bumbum, sei lá, você tem que ter disciplina. Se você falhar 2 semanas, já perdeu aquele trabalho. Né? Eu gosto de usar metáforas, né, com os alunos, historinhas, para eles fixar na mente. Que eu gosto de dizer assim: o conhecimento, ele é um castelo de areia. Você vai construindo todo dia, um pedaço de cada vez. Se você passar 3, 4 dias longe dos estudos, vem a maré e derruba aquilo tudo. Aí você vai ter que começar do zero de novo, certo? Então assim, você pode começar hoje? Pode. Eu tenho 40 anos, 50 anos, eu posso começar hoje a estudar? Pode, certo? Só lembrando que toda vez que você começar e você se ausentar, aquele castelo de areia vai cair de novo e você vai ter que começar do zero de novo, certo? Mas você não tem idade para começar a estudar ou definir seus objetivos de passar num concurso, passar numa prova de vestibular. Só lembrando que tem essa regra, uma lei de ouro, que é a lei da semeadura, né? Você colhe o que você planta. Né? Então, tem que ter uma rotina. Tem que ter uma rotina. E aí, eu posso sair da rotina? Pode. Desde que você tenha consciência que quando voltar vai ter que começar de novo. Vai ter que suprir aquela ausência. Bom, agora, continuando, existem técnicas de memorização, né? Qual é a mais indicada para quem está começando, assim, para a pessoa que vai começar, para não... É o seguinte, nós temos técnicas de estudo chamadas de metodologias ativas, né, que está muito em alta hoje dentro da pedagogia, a técnica de metodologias ativas. E o aluno que tem condições de aplicar essa técnica, ele dá um avanço espetacular. Por exemplo, vamos supor que eu vou dar um exemplo do trabalhador médio brasileiro. Ele entra 8 horas da manhã no serviço, sai meio-dia para almoçar, volta às 14, sai às 18. Aí, depois das 18, ele vai fazer o quê? Né? Então, é recomendado que ele estude ali 4 horas na noite. É recomendado. Aqueles que conseguem fazer isso, ele consegue passar numa prova, num concurso, né? Dentro de 6 meses. 6 meses ele já tem, ele estudando 4 horas por dia, né? Usando os finais de semana também, porque final de semana geralmente não trabalha. No dia que você não trabalha, a pessoa quer descansar, quer viajar, quer ir para um churrasco. E é nesse horário que você deveria focar em estudar, né? Então assim, a questão o gerenciamento do tempo, aí quando você perguntou de uma técnica, eu falo mais de questão de gerenciamento do tempo. Então, por exemplo, tem pessoas que demoram 5 anos para passar na prova, tem outros que demoram 1 ano, tem outros que demoram 6 meses. Por quê? É o foco que ele deu para a prioridade do tempo dele. Né? Então, assim, no final de semana eu não quero estudar. Tranquilo, você vai demorar mais tempo do que aquele que está estudando. Então, assim, essa é a técnica, é a questão do gerenciamento do tempo. E o que é gerenciar tempo? É definir prioridades. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela assiste muitos seriados de Netflix, ele é especialista em seriados de Netflix. Se a pessoa estuda muito e resolve questões, ele é especialista em resolver questões. Então tudo na vida é a especialidade que você dá a sua prioridade, que é a questão do gerenciamento do tempo. Então a melhor técnica de estudo, a melhor técnica de memorização chama-se gerenciamento do tempo. É dar prioridade ao que você fixou como objetivo. Muito bom. Agora a gente tem o Momento Ilha, que é para falar um pouco sobre a Ilha do Bananal.
A gente escolheu um fruto chamado canjerana, não conheço. Eu só sei que dizer que ele é meio alaranjado. Momento ilha. Usada na medicina popular como poderoso reconstituinte nos tecidos anêmicos. Do suco que escorre da casca faz-se chá para combater doenças de pele, diarreias, prisão de ventre e febre. Eu li um comentário que diz que esse chá não é recomendado para mulheres grávidas, que pode provocar aborto. Agora a gente tem um dos quadros mais aguardados do podcast, que é o Fugindo do Tema, que é o momento que eu tento fazer nossos convidados sorrirem através de uma piada. Geralmente eles não sorriem, não sei porquê, mas esse ano eu estou estudando melhor, estou caprichando mais. Bom, fugindo do tema. Joãozinho entra em casa, esbaforido. Mamãe, me dá R$1 pra dar pro tio ali na rua. Orgulhosa, ela dá o dinheiro e pergunta: pra qual tio você vai dar o dinheiro? Pra aquele ali que está gritando: olha a pipoca quentinha. Bom, essa era a piada. Bom, como eu falei, as convidadas não conseguem sorrir. Eu vou ter que caprichar mais um pouco. Voltando ao tema, como é que a gente pode manter a calma? Que o momento da prova é um momento de nervosismo, né? São muitas coisas, muitas questões para pensar, tanto física, mentalmente, né? É um turbilhão de emoções. E como é que a gente deve se preparar? Como é que na hora da prova estar zen? Então, Antônio, a questão da preparação, muitos alunos e muitas pessoas, porque a gente fala assim, eu gosto de falar alunos e pessoas porque a palavra aluno, o conceito da palavra aluno significa sem luz. Sem luz. Né? Então é uma pessoa que não tem sabedoria. Esse termo vem lá do iluminismo, no século 17, 18 ali. Então, o que é o aluno? Ele é sem luz. O que é um sem luz? Que não tem sabedoria, não tem conhecimento. Então ele tem que buscar o conhecimento. E essa decisão é única e exclusiva dele. Agora, nós temos casos de pessoas que têm algumas dificuldades, né? Até patologias. Né? Alguns são diagnosticados com TDAH, outros com dilexia. Né? Uns têm um quadro de ansiedade muito elevado. E muita coisa pode ser amenizada através de boa alimentação e atividade física. Então, se o aluno ele não tem uma boa alimentação, certo? Aí, qual é a boa alimentação? Eu não vou falar qual é a boa alimentação, porque aí eu estou fugindo da competência, né? No caso, assim, a gente recomenda que o aluno busque um nutricionista, os profissionais habilitados. Mas sim, é do senso comum que a boa alimentação é o quê? Evitar frituras, né? Evitar processados, comidas mais naturais, né? Proteína boa, né? Ovos, peixes e tal. Então assim, e quem quiser complementar, busque os profissionais que a gente recomendou, né? Nutricionista, né? Mas assim, é imprescindível ter uma boa alimentação e praticar atividade física. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele recomenda que você faça no mínimo 30 minutos de atividade por dia, né? Que seja uma caminhada, uma corrida, quem tem bicicleta, né? O ciclismo. Então, 30 minutos por dia, combinado com a boa alimentação, você já reduz o quê? A sua ansiedade. Já reduz, você controla. Porque ansiedade, o que é ansiedade? Níveis de cortisol, que é um hormônio, né? Então já entra aí na parte médica, por isso que eu falei, busque profissionais habilitados, né? Que no caso é psicólogos, nutricionistas, médicos. Mas assim, como nós estamos assim bombardeados de informações, né? Bombardeados também de alimentos rápidos, né? Então pode ser que uma parcela grande dos alunos tenha deficiência hormonal, tenha deficiência nutricional, né? Que atrapalha a aprendizagem. Então, como eu te disse, né? A pessoa vai para a academia, ela compra os melhores suplementos, né? Que o mais famoso é o Whey Protein, né? Então ela se prepara a alimentação, ela dorme bem para fazer um bom exercício. No caso do estudo é a mesma coisa. Então assim, quem almeja mesmo ser uma máquina de passar em concurso, uma máquina de passar em vestibular, tem que investir na sua pessoa, investir na sua educação,
investir numa boa alimentação, investir numa boa noite de sono, né? E também em atividade física. Além disso, Antônio, tem a questão do preparo, né? Dá um exemplo aqui da redação, que você falou aí que melhorou muito a construção de um texto argumentativo. A redação, geralmente, a prova manda um tema lá, um tema aleatório, você não sabe qual é o tema, e aí você tem que discorrer o seu repertório intelectual acima daquele tema. E eu, buscando provas de concurso, buscando provas de vestibular, nós fizemos um espaço amostral onde a gente já delimita alguns temas que são favoritos, mais frequentes. E aí o que eu recomendo para o aluno, né? Que ele busque aquele tema antes de fazer uma redação. O que eu vou falar aqui para a sua audiência é a mesma coisa que eu falo na sala de aula, né? Vamos supor, você já ouviu falar em biotecnologia? Não. E se cair o tema lá, defenda a biotecnologia numa redação. Então o que você vai fazer? O que eu recomendo? Você vai estudar primeiro o que é biotecnologia. Então você vai lá no Google e coloca lá biotecnologia. Vai aparecer lá 20, 30 sites explicando o conceito de biotecnologia. Então, e você tem que ler 20, 30 sites. Você não pode se contentar só com uma fonte. Você tem que buscar mais fontes possíveis. Quando você busca mais fontes possíveis, mais sites possíveis, assista documentário, assista um podcast falando sobre aquele tema, aí você tem o quê? Arcabouço teórico, intelectual e científico para discorrer o texto. Então, eu recomendo isso para os alunos. Ó. Um dia você estuda sobre biotecnologia, no outro dia você estuda sobre racismo, no outro dia você estuda sobre crescimento econômico, no outro dia você estuda sobre deficientes físicos, seus direitos. Então, assim, são os temas mais abordados, né? Intolerância religiosa, violência urbana. Então, assim, são os temas que são mais cobrados. Se em 20 dias, a cada dia você estudar um tema diferente, você tem, ao final de 20 dias, você tem 20 temas que você está pronto para discorrer sobre aquilo. Então, a melhor dica que eu tenho hoje, no caso de redação, para você se aprimorar é isso. Antes de saber as técnicas de redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, antes de saber disso, estude sobre os temas mais frequentes. E no dia da prova, como eu falei, eu levo banana, barra de cereal, água, porque são 4 horas, né? Qual desses alimentos é o mais indicado? Tem uma polêmica, assim, o pessoal fala que chocolate é muito bom, né? Muito bom, mas assim, o que acontece? Existe o chocolate que a gente chama de cacau 80%, né? Você já ouviu falar? Que é o amargo. É o amargo, isso. Então, esse é o recomendado. Se você leva um chocolate muito doce, o açúcar ele aumenta a glicemia no sangue e vai te dar sono durante a prova. Então, não só o chocolate, qualquer alimento doce, certo? Ele aumenta a glicemia e a chance de você estar dormindo na prova é muito grande porque aumenta a glicemia. Então, levar alimentos que não tenham alto índice glicêmico, né? Você pode botar lá no Google aí, bota aí alimentos com baixo índice glicêmico. Aí você pode comer todos esses aí no dia da prova, que são frutas, né? Uma maçã, uma pera, né? O chocolate amargo. Então são alimentos que têm pouco açúcar ou zero açúcar e um baixo índice glicêmico, que aí você vai aumentar o seu metabolismo, você não vai ter sono durante a prova. Tem mais alguma outra mensagem que você queira deixar para os nossos telespectadores? Assim, a mensagem que eu quero passar, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou filho de Pium, filho de Cristalândia, minha família é daqui. Quero agradecer mais uma vez o prefeito Valdemir Barros por estar oferecendo esse curso, que esse curso é para a cidade de Pium, né? Então, para qualquer faixa etária, você que está me ouvindo, que você quer um 2023 diferente, você quer estudar, definiu algumas metas para a sua vida, o nosso cursinho está de portas abertas para você participar.
Até a presente data, Antônio, nós não começamos as aulas ainda, né? Mas em breve a gente vai estar anunciando aqui data, local e horário para que vocês possam frequentar, né? E parabenizar esse podcast, né? Que é uma oportunidade que você dá para mim e para outras pessoas, que vocês podem estar conhecendo a história de pessoas importantes que constroem a história de Pium, né? A história da região do estado de Tocantins. E quem faz a história, Antônio, são as pessoas. Né? Então, hoje você está assistindo aqui, de repente você pode estar aqui sentado contando a sua história, seu depoimento. Então, desejar um feliz 2023 que está se iniciando, né? E eu desejo a todos, Antônio, muita disciplina e foco para estudar. Por quê? Eu vou ser bem insistente nesse assunto. Lá na década de 80, nós tínhamos a comemoração de quem concluiu o ensino médio. Então tinha bailes, formaturas, porque o ensino médio na época ele era muito rico. Na década de 90 começou já a ter os bailes de formatura para quem tem nível superior, né? E hoje nós temos um contingente muito grande de pessoas que têm nível superior desempregadas. Então, a mensagem que eu quero passar para a sua audiência, para quem está nos ouvindo é: estude, se qualifique e tenha experiência em alguma área. Porque é a experiência que vai fazer você ter acesso aos melhores salários e às melhores remunerações. E o mundo está muito tecnológico, você não pode ficar para trás. Infelizmente, você tem que estudar. Eu não gosto de informática, mas todo dia está usando celular, né? Então busque mais cursos, mais palestras, mais podcasts como esse aqui e busque a inspiração. Procure tratamento, se for o caso, no caso de dislexia, TDAH, ansiedade, depressão às vezes. Busque profissionais, né? Não tenha medo de, se você estiver passando por algum problema, abra o seu coração para esses profissionais, que eles são as pessoas mais indicadas para estar trazendo a informação correta. Né? Porque tem gente, Antônio, que assim, se automedica só pelo Google. Não quero ir no médico, eu vou aqui no remédio caseiro para dor de cabeça. Ou vai no farmacêutico. E aí não busca os profissionais. Então assim, os profissionais têm sim sua importância, né? Os médicos, nutricionistas, psicólogos, professores. Então, os profissionais têm sim sua importância, mas, para finalizar minha fala, busque conhecimento. E o Diego Pereira está aqui para ser um funcionário, um servidor, um amigo, um colaborador, para levar você em busca desse conhecimento. Bom, pessoal, para conhecer um pouco mais sobre o convidado de hoje, Diego Pereira, é só acessar o Instagram. Sou Diego Pereira, certo? É esse o Instagram? O Instagram Sou Diego Pereira. Tá, então tá certo. E este é o Piumcast, o nosso podcast. Meu nome é Antônio, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, indicar o nosso podcast, tá? Mais alguma coisa? Eu só quero finalizar, Antônio, o professor Gilmar Andrade, ele é daqui de Pium também, e ele também deu a sua contribuição no cursinho, né? Eu tive que me ausentar em alguns momentos e ele também faz parte da nossa equipe lá do cursinho. Então eu sou o professor majoritário, vamos dizer assim, mas nesse ano de 2022 o professor Gilmar Andrade, ele deu a sua contribuição lá. Ele é professor aqui também de Pium, então eu quero reconhecer os trabalhos deles junto ao nosso cursinho. Professor Gil Andrade. Isso, Gil Andrade. Bom, ele participou aqui do podcast uma vez já. Isso. Foi muito bom. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigadão, foi um prazer receber você. Obrigado. Até mais. Você acabou de ouvir o nosso Piumcast, o nosso podcast.